Olá, boa tarde, meus queridos. Estamos aqui iniciando a live sobre o tema das adicções, dos vícios, com alguma conversação sobre a questão das apostas, esperando aí a Patrícia chegar, a Patrícia Narvaez, que vai estar ajudando aí a conduzir, para a gente poder conversar melhor sobre esse tema da adicção, né? Um outro termo para vícios, que é um tema que é tão presente na nossa sociedade hoje cada vez mais, né? E aí a importância de entender isso desde um olhar mais profundo sobre o que acontece com as estruturas psíquicas, principalmente, existenciais, por trás da questão de alguém se tornar um adicto, né? Uma pessoa presa a um tipo de vício, né? E esse é um tema que, infelizmente, daqui para frente vai ser cada vez mais trazido, né? Já está aparecendo cada vez mais na mídia, inclusive movimentos importantes para tentar combater, né? Lidar com, no caso específico também, agora das apostas, dos jogos de azar, né? Como começou nos últimos tempos, porque essa percepção da dimensão dos vícios dos jogos de azar, ela foi sendo é muito recente essa percepção desse perigo, e foi avassaladora a entrada desses meios tecnológicos também, né, virtuais, e do marketing, e de como eles entram pelos nossos apps e tudo mais, celulares, esses jogos de azar. Então esse é um tema extremamente importante para a gente trabalhar, né? É extremamente importante. Primeiro ponto, eu acho que se dá conta, né, de que a gente vive numa sociedade assim, porque se a gente centrar tudo na culpa do indivíduo, né, isso vai ser algo que move os indivíduos a esse lugar. Então, é uma discussão que nós vamos fazer também nessa breve live, e a Patrícia chegando aí também. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, professor? Conduzir um pouco. Eu Só já não estou falei conseguindo ver, que a tela minutinhos. fica preta. A tela está preta, não consigo te ver, mas normal. Mas eu lhe vejo aqui. Ok. Tá ok. O pessoal está me vendo? As outras pessoas estão me vendo? Como é que está aí? Dá um retorno ali, vocês estão vendo ainda a minha imagem. O pessoal que está assistindo está conseguindo ver a nossa imagem, as duas imagens, ou uma só. Dá um oi aí o pessoal que está assistindo. Acredito que sim, às vezes quando eu entro dá esse problema aí de ficar Os preto. dois, Evandro. Abraço, Evandro. Evandro é um grande legal. psicólogo de Pernambuco e é uma pessoa super evoluída. Uma alegria ele estar presente aí. Sejam bem-vindos todos que estão entrando. Rita, João, olha aí, João. Prazer. Então, gente, passo a palavra um pouquinho para a Patrícia, muito rapidamente, para ela se quer trazer alguma coisa, e aí a gente continua na conversação. Legal, obrigada. É uma honra a gente participar aqui, né, falando sobre os sistemas familiares internos e sobre esse tema dos vícios, né, que é muito importante, muito atual. Eu levei até um susto com o título, né, porque estamos viciados e as apostas, eu não sabia, não estava a par dos problemas que tá ocorrendo, assim, no Brasil por conta das apostas, né. Então, um tema muito interessante para a gente poder comentar e ver como que os sistemas familiares internos, né, AFS, que a gente chama em inglês, Internal Family Systems, como que o AFS pode nos ajudar a lidar com isso, né? Bem interessante. Uhum. Legal. Eu colocava para o pessoal, Patrícia, que a gente está vivendo, a gente só vai entender a dimensão do vício numa pessoa se entender a cultura do vício, entender o contexto que faz emergir uma pessoa. Infelizmente, muitas vezes a sociedade, né, ou certos grupos de pessoas querem pôr a culpa, o peso sempre no indivíduo, né? É como se fosse uma escolha moral, né? Como se a pessoa fizesse uma escolha de fato de ser assim, né? Como se ela não soubesse, de alguma forma, uma parte dela não soubesse que tem um problema, né? Que tem uma questão quando ela começa a ser viciada, conectada com isso, né? E perdendo às vezes dinheiro, no caso das apostas, né? Em coisas de risco, etc. E então
a gente poder olhar para a cultura que produz esses sujeitos, isso é muito importante. Então, veja, eu diria que o principal vício hoje é o mundo virtual. É o capítulo menos estudado, mas que agora começou a aparecer, né? Mesmo até mais do que as apostas. O que os celulares, o que as conexões virtuais e redes e todo esse aspecto de inteligência artificial incluído, como a gente está se concentrando cada vez mais dentro desse mundo específico, né? Que não é o mundo real, não é um mundo real, pode ter muitas vantagens, mas é um mundo de alto grau de desenraizamento e produz muita dopamina, né? As pessoas vivem a vida virtualmente, é uma coisa inacreditável. Então, não é o tema agora, mas esse é um grande vício, e partindo disso a gente falaria, né? Não tem como não falar que vários tipos de drogas cada vez mais estão aumentando vertiginosamente no mundo, mas você pode usar, então, as apostas, né? Que é um vício também presente. Você pode falar desde questão de sexo, poder, tipos de alimento, né? A sociedade viciada, e perguntar por que isso está acontecendo, né? É uma questão patológica apenas, né? Tem alguns que, volta e meia, eu vi aqui, a psiquiatria criou nomeações, nomenclatura, né? Para os problemas dos jogos de azar, né? Jogos patológicos, transtorno dos jogos, da adicção dos jogos, né? Então a gente pode também olhar para isso, até onde isso é importante, até onde pode ser uma armadilha, mas aí surgem outras perguntas, se a gente vai pensar numa pessoa que está adicta, né? E adicto é interessante, adicto é o aderido. Na Roma antiga, né, é uma pessoa que era um tipo de escravo, é um aderido, agregado, adictum, né? Então ele não tem autonomia. Isso é muito perfeito, essa palavra, porque na adicção, né, no vício, o ponto fundamental, você perde em autonomia. Na linguagem da IFS, você perde contato com o seu self, né? Você tem um grande afastamento, desconfiança da natureza da vida última, né? Do self, do eu mais profundo, da qualidade das potências da vida. Então, esse aderido, né, ele tem um alto grau de perda de autonomia, né? A vida dele passa a ser uma vida alienada, em certo sentido, né? E ele não vive uma vida própria, porque ele está em função de uma parte dele, depois a gente vai conversar um pouco mais disso, que toma conta da vida dele e que leva ele compulsivamente. Essa palavra compulsão é importante, você é puxado, um atrator muito intenso, porque o vício, ele dá algo, né? E esse é um mecanismo importante de pensar, né? Ele dá algo, às vezes totalmente imaginário, né? Ele dá dopamina, neurotransmissor de respostas de satisfação, né? De gratificação. Então a pessoa, ela, numa vida sofrida que muita gente leva, né, e de várias questões de tantos experimentos de sofrimento, a gente vai começando a entender melhor, né, essa pessoa que caiu nesse aspecto. O mundo viciado, né, o tipo de coisas que é oferecido como salvação, como redenção para o sujeito sair das dificuldades, das dores. E aqui, claro, a gente tem que considerar, Patrícia, que as pessoas apostam também para ganhar dinheiro, entende? Tem questão econômica. Então, vamos pegar esse ponto bem material de necessidades, mas se fosse só isso, né? Mas não é, né? Não é. E mesmo as pessoas que têm essa dimensão do problema econômico, também pode ter a questão do problema dos ferimentos, né? Dos traumas, das questões de não ter recebido suficientemente, e as questões interiores passam a ser muito determinantes para a pessoa aderir. Porque não é assim, pobre vai apostar e rico não vai. Isso não funciona. Não é assim a realidade, né? Não tem algo que mostre isso, né? Mas claro que a gente sabe que questões econômicas, elas se assomam a pessoas no desespero a procurar, né? Desde o antigo jogo do bicho, a pessoa sonhava, né? Sonhava e jogava lá. Quantas pessoas perderam dinheiro a vida toda, né? E eu me lembro, a primeira vez que eu joguei isso, eu acho que eu tinha uns 18 anos, eu nunca tinha, sempre ouvia falar a vida toda, mas se eu vou apostar um dinheirinho, acho que é equivalente, seria uns 20 reais agora, e não é pior, é que eu ganhei, a primeira vez que eu joguei, eu ganhei, eu botei o número 13, não sei o que era 13, né? Acho que era política, né? Aí eu ganhei lá aí depois não disse, não, isso aqui é para roubar, né? Eu joguei mais uma vez e não ganhei. Eu disse, não, isso aqui vai pegar o dinheiro que eu já ganhei. Você chega. Ai. É mas bem
É bem interessante, né? Porque é como se fosse uma competição também, né? Porque eu estou competindo com outras pessoas também que podem ganhar ou não, e aí quando você não ganha, é como se aquela coisa, não, mas eu tenho que ganhar, eu tenho que ganhar, é como se ficasse amarrado, né, naquilo, né? Como se não conseguisse sair, não sei se funcionaria mais ou menos assim. Como que a pessoa escolhe entrar no vício, né? Como que seria esse processo? Porque isso que a autonomia é comprometida quando você está num processo de adicção. Né? Que você vê algo que pode preencher alguma coisa profunda, alguma carência, porque as pessoas não são burras, né? Elas vão na direção daquilo, porque aquilo tem uma resposta, um retorno imaginário, dopamina, uma resposta de satisfação. Então esse processo, né, de entrar e de ficar ali dentro, aquilo está preenchendo uma necessidade da pessoa, só que de uma forma neurótica, de uma forma desviada. Então, as capacidades de escolha, de você ficar presente na que a gente na EFE, sistemas familiares internos, chama na sua parte mais racional, seu gerente, né? Elas são prejudicadas. Porque a pessoa racionalmente, em geral, ela sabe que está perdendo, né, que não deveria estar adicta ali, que está tendo problema na família, está com problema de irritação, quando tem que parar, entra em abstinência, né? Os sintomas básicos de todos os vícios, mais alguns que a gente vai trazer. Então, vejo que ela não tem uma escolha completa, assim, não é uma coisa consciente, ela é arrastada mesmo, né? Ela é puxada para essa dimensão, por isso que é tão intenso e pessoas perderam. Tem pessoas que perderam, eu estava estudando isso para a live um pouco, 160 mil reais no Espírito Santo, uma mulher perdeu. 160 mil reais no Tigrinho, lá, nas apostas, né? O outro perdeu 100 mil, o outro não sei de quê. Então, eu vou trazer um pouco esses dados também, né? É importante. Então, na verdade, esse mundo das apostas, ele é mais um capítulo das ofertas de vício, de adicção, né, numa sociedade drogada. Né? E a questão é, por que a sociedade é drogada? Porque tem muita droga? Né? Se fosse isso, então, reparem, o combate aos tráficos de droga é tipo elemento totalmente fracassado, né? A política do droga do Brasil, não quero entrar aqui, mas tudo que eu já vi das coisas que ajudam a aumentar a criminalidade. Eu trabalhei no presídio, né, durante 1 ano e meio, então ficou claro para mim. Né? Mas não é a política de droga, é assim, você corta a cabeça de né, de uma hidra, de uma parte da hidra, né, que são muitas, né, aí nasce 3. É assim. Por que nasce 3? Essa é a questão. Por causa do traficante? De jeito nenhum. Né? Por causa dos caras que estão fazendo marketing de aposta, por causa do tigrinho, não, eles estão aproveitando a dor, a miséria emocional, a carência, eles estão aproveitando o trauma, né? A cultura do trauma. Então, quando a gente entende a cultura do trauma, e isso os sistemas internos vai ensinar, né? Aí você tem uma compreensão profunda do que as pessoas buscam saídas para a sua necessidade, sentimentos e se sentir pertencente, se conectar com a vida de novo de uma forma precaríssima, né? Porque é um prazer que vai e vem e não assenta, né? No coração, no self, na existência da pessoa. Então, aí isso tem muita conexão, Patrícia, com um autor que está ficando cada vez mais famoso no mundo, né? E que é um dos maiores experts do planeta nessa questão dos vícios. Eu sigo muito ele, já assisti várias coisas dele. É o Gabor Maté. E tem muita conexão o Gabor Maté com o Richard Schwartz, da Sistemas Familiares Internos, que a gente trabalha e dá curso, né? Então, eles estão numa mesma dimensão, né? De perceber o que é a cultura adicta do vício, e que isso tem a ver com as partes nossas muito fragilizadas, muito reativas, que buscam redenção, que eles chamam de bombeiros, porque, né, aí já posso introduzir um pouquinho da EFS, a Internal Family System do Richard Schwartz, né, e ele tem uma compreensão da mente como uma pluralidade, né. Nós temos subpersonalidades, temos um self que não é uma parte, é o nosso centro, mas a gente monta, na história de vida, a gente monta modos de sobrevivência que se tornam subpersonalidades. Partes nossa, parte infantil, parte criança ferida, parte mais, os padronização, o crítico interno, né? Tudo você vê que são partes da pessoa, e quando a gente pega uma parte daquela e diz que a pessoa é isso, a gente está numa visão monolítica, né? Problemática, né? A gente condena a pessoa a partir do comportamento dela. Aí vê o comportamento adicto e diz para ela, você é adicto, você é um viciado. Né? Aí a gente acaba com a pessoa, porque a gente dificulta ela mesmo perceber que ela está montada em cima da vida e aquilo foi feito por causa da dor. A adicção vem em função do trauma, do ferimento. Trauma em grego é ferimento.
experimentos afetivos, existenciais, não ter sido visto, cuidado suficiente, amado como deveria ser. Então, uma sociedade extremamente traumatizante produz pessoas muito feridas, carentes, que vão entrar no vício. E o vício é a coisa mais avassaladora que tem. E não são drogas químicas as principais. Não são. Essas é um capítulo. As apostas, as drogas, a alimentação, né, sexo, alimentação, vícios em internet, vícios. São muitas adicções para as pessoas, né, saírem da dor. Mas quando ela sai da dor, ela se descentra. Ela abala a sua regulação, a sua existência. Né? Então esse é o ponto pesado da situação. Né? Então, não sei se você quer perguntar alguma coisa. Hoje em dia até Netflix, né? Hoje em dia, às vezes, as pessoas ficam viciadas até em Netflix. É como se fosse, eu também vejo como se fosse uma fuga, né? Eu tô com aquela ferida dentro de mim, eu não consigo lidar, não consigo olhar, não tenho apoio, não tenho ferramentas, eu fujo, né? Para fora, para amortecer, para anestesiar. Não sei se faz sentido isso. Estamos nas lives, pessoal, sobre os vícios, né? E com uma ênfase nas apostas, né? Os jogos de azar. O nome já diz tudo. Jogos de azar. Como é que azar que dei que eu fui me meter nisso e fui torrar o meu dinheiro, né? E aí eu vou trazer para vocês um negócio assustador. Eu vou trazer os dados aqui, eu vou ler aqui no meu computador que está aqui na minha frente. Assim, de acordo com um estudo, né? Isso é um estudo do Banco Central, tá? Apenas no mês de agosto deste ano de 24, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família, pessoas pobres em geral, né? Quase assim, destinaram cerca de 3 bilhões para as plataformas de aposta virtual. Vou repetir, né? Só no mês de agosto, dos 5 milhões, são vários mais milhões, mas 5 milhões de bolsistas família torraram 3 bilhões de reais nas plataformas, né? Mas, se você somar os outros que apostaram, o gasto foi 21 bilhões, só no mês de agosto. Aí você pensa quanto dinheiro está nas plataformas, né? E que vai patrocinando Gustavo Lima, esse pessoal aí que foi preso, outro não sei do que, vai patrocinando influencers. O que eles podem pegar, eles vão patrocinando para entrar na mente das pessoas, né? Então vejam a situação. 21 bilhões e é um número subestimado, porque eles não têm como controlar tudo. Olha a situação. Agora, olha, continuando aqui, sobre a dependência, um estudo da USP, coordenado pelo Edmilson Braga, que é um professor lá da USP. A dependência dos jogos de azar está entre as maiores do mundo, ficando atrás apenas do tabaco, que aí é imbatível, e o álcool. O álcool, né, é imbatível. Então, álcool, tabaco, né? E aí você tem, né, agora as apostas entrando, depois tem as substâncias químicas mais pesadas, né? Desde crack, cocaína, todas essas coisas, maconha. Então, o que esses estudiosos estão dizendo é que o Brasil e o mundo, nesse aspecto, está entrando numa bomba relógio, né? Uma bomba relógio da drogadição, da adicção. Drogadição, adicção, né? Vício, que é essa, né? Que oferece essa dopamina, né? Neurologicamente, em termos de neurotransmissores, o mecanismo que a psiquiatria fala é que quando a gente aposta, Patrícia, ou toma algo que é viciante, então aciona sensações de recompensa, dopamina, de prazer, né? E aí leva um ciclo nesse sentido, que quando falta, eu vou ter que buscar, porque aí falta, vem a dor de novo, vem o vazio, vem a questão que eu não quero enfrentar, não quero sentir, né? Dá para compreender, as pessoas querem sair da dificuldade da dor, né? E acharam um atalho que seria muito rápido, né? Então esse ciclo de vício, e o que acontece? Quando você aciona muita dopamina, muito neurotransmissor, você começa a desregular tudo, porque tem um nível de regulação, de produção, né, normal. É a mesma coisa se a pessoa ficar tomando qualquer substância desse tipo assim, que vai alterar isso, né? E aí ela vai ficar dependente de tomar algo disso. É terrível a situação, que desregula totalmente. A psiquiatria fala num transtorno do jogo compulsivo ou do jogo patológico, né, que é como um distúrbio. Para pegar pesado, assim, isso é um pouco o papel da psiquiatria.
Os sistemas familiares internos, Gabor Maté, da investigação compassível, esse pessoal que, para mim, está na linha de frente, que entende muito melhor do que a psiquiatria cartesiana, bioquímica convencional, eles já vão além disso, porque não adianta você dizer isso, que é patológico, e aí o sujeito passa a ser isso. Não, no AFS a gente sabe que é uma parte, um aspecto da minha personalidade formada em tal momento, que foi para lidar com o ferimento, o trauma, o vazio, a situação difícil de lidar, e aquilo é um atalho, aquilo me dá uma resposta de neurotransmissor, me dá uma resposta que eu possa me sentir melhor, ou uma falsa inclusão, aquilo, o amor que eu não tive. Então, eu aprendi isso na prática, porque assim, trabalhando no presídio, né, se alguém pensa assim, presídio tem muita droga no presídio, né, vamos tirar as drogas do presídio, essa pessoa não entende. Se você tirar, ele cai, explode, vira um inferno. Por quê? Porque as drogas, elas são uma redenção, elas são um remédio. Então, para tirar a droga, o que você vai pôr no lugar? Quem entende nessa área da adicção desse pessoal, sabe o que você vai pôr no lugar, né? Então, existe até a política de redução de danos e tal, você vai gradualmente substituindo, você usa, né, hoje você pode usar um dos melhores remédios para você sair da adicção, nesse nível de redução de danos que vai transformando e te limpando, são os psicodélicos. Assim, isso é ciência, está mostrando. Aqui no Brasil a gente está ainda meio engatinhando nesse ponto, já tem estudos, o Siddhartha Ribeiro, outros que são top de linha, estão dizendo, trabalhando com isso, mas e o preconceito é terrível, né, contra os psicodélicos, né, ayahuasca, psilocibina, tudo remédio, LSD, remédio desde a década de 40, né, e as plantas medicinais, então, a vida toda, milênios, né. Então, já pensando em termos de alternativas, até bioquímicas mesmo, para tentar sanar, fazer uma redução de danos, a política de redução de danos, né. Sim. Mas a FES aposta num processo terapêutico. Sim. O Evandro deixou colocou aqui, escreveu, né? A ambição é uma doença da humanidade. Sim. A mente gosta de mais e melhor. Esse é o seu mecanismo. Ou seja, a identificação com a mente é o cerne da questão. Aí, Evandro, entra uma discussão também um pouco de natureza humana, né? Para essas teorias que a gente trabalha aqui, o Gabor Maté, são teorias baseadas em compaixão, terapêuticas de compaixão, de diálogo, né? Humanista, desde a metade do século XX. Tem uma visão de que a natureza humana ela não nasce com isso, nasce com essa ambição, com essa coisa. Ela não é boa, por origem boazinha, mas ela também não é isso. Então, o que é determinante? É o que acontece na vida desde que essa criança está na barriga. Quanto ela é amada na barriga, como ela nasce, vai ser recebida com violência obstétrica, se vai mamar, se vai ter o amor suficiente, tudo que acontecer na primeira infância, né, por uma sociedade traumatizada, atua muito sobre essa mulher, né, atua muita violência obstétrica, muita violência contra as crianças de vários formatos de abandono, né, aquelas ideias de deixar chorar, coisas horríveis, uma moralização, um disciplinamento, né? Não consegue atender a dor da criança porque mexe na sua, pais traumatizados passando trauma para o filho. Então, essa é a parte terrível que, né, essa é a cultura que vai levar a uma cultura do vício, que vai levar a uma cultura de fuga disso, porque a gente vem de uma cultura narcísica, né, ferida, e aí isso entra como remédio. Entender os vícios como remédio, né? Eles são remédios, as pessoas não são burras, elas doem, tem uma situação, tem um desespero, tem uma situação de carência, e elas buscam qualquer vício. Se você não entender, assim, então fica difícil, porque aí a gente entra com a visão moral, ele é um problema, o ser humano é ruim por natureza, nós nos tornamos todos egoístas, ambiciosos. Então, esse modelo, sim, aí o Evandro coloca a desidentificação da mente, é um grande remédio, sim, a desidentificação, porque a pessoa se identifica com aquilo, eu sou isso, eu sou, né, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser forte, eu sou um viciado, não, eu sou um cara racional, qualquer identificação, isso é muito importante. Na adicção, tem uma parte que domina a personalidade toda, né, sobrepassa essa parte de racional gerencial que sabe que esses sistemas internos separam os gerentes, né, nossa parte do ego gerencial, a parte mais desesperada, no sentido que apaga os fogos, né, tipo assim, você tem um gerente, a nossa casa, a nossa psique, a nossa família interna, né? Ela tem um gerente aqui, está falando aqui com você, gerenciando, pensando, controlando, né? Mas tem partes nossas que perdem a cabeça, que entram em depressão, que retraem, esses são chamados bombeiros. Por quê?
quando o gerente não funciona bem, começa a pegar fogo na casa, né? Fogo da emoção, da dor, do trauma, vem um bombeiro para apagar, só que o bombeiro está arrebentando tudo, jogando, acabando com tudo, porque esse é um modelo bombeiro, a figura norte-americana é muito pior do que o Brasil, né? De destruição, assim, né? Então, o vício leva à destruição, são apagadores de fogo da dor, do carência, do trauma, né, de coisas vividas. Então, quando não olhar para essa parte atrás, isso que esses autores estão remetendo o tempo inteiro, né, o livro maravilhoso do Gabor Maté, agora, O Mito do Normal, é uma coisa fabulosa, né, um cara, 70 anos de experiência nisso aí, né, e vivenciando a própria drogadição, a depressão, tudo isso, e os mecanismos. Então, quando não compreende a produção, a gente vai ficar tentando consertar só, moralizar e patologizar, dar remédio, né? Que é a visão, vamos deixar como está, mas vamos só apagar os fogos aqui, né? E fazer pequenas correções. Então, isso é uma mudança muito grande, né? Patrícia, Sim. quer trazer alguma coisa, alguma pergunta? A gente pode perguntar assim, existiria vícios saudáveis e positivos também? Existe esse conceito? Não, a linguagem poética comum, dizer você é meu vício, meu porto seguro, tá aí tudo bem, mas não, como vício você não pode usar. E vício de fato, ele tem uma compulsão, uma escravização, afasta do self, do seu eu mais profundo, então ele perde a autonomia, você fica ameaçado e você está ameaçado na vida. Né? Pode chegar a lugares mortais, lugares de doença, degradação. Só para você ter uma ideia, por exemplo, os sinais de vício, no caso das apostas, né, vamos pegar, mas pode servir também para alguns outros, olha o que acontece, o isolamento, a pessoa vai entra no processo de isolamento, né, está lá enfurnada lá naquele lugar, não quer mais fazer outras coisas, né, mudança de humor, então tem instabilidades de humor muito maiores na adicção, né, isso é importante. Quando a pessoa tenta parar ou não tem aquilo naquele dia, naquele momento, ela vai dar sinal de abstinência, e aí esses sinais têm a ver com mudança de humor. Irritabilidade. Por que irritabilidade? Porque a irritação é um sentimento da família da raiva. E a raiva, ela é um grande... uma coisa uma energia importante para dizer que algo não está bem, né? De uma carência, do que precisa, do que faltou. Então a raiva fala das necessidades vitais e dos nossos sentimentos feridos, sensações da segurança, sabe, do amor, da consideração. Então a raiva é um grande sinal. Agora, para onde essa pessoa vai projetar a raiva? Ou vai tentar sanar essa irritação, essa raiva? Jogando de novo? Então veja a situação, né? Então, outro sinal, né, desse vício, a pessoa começa a aposta mais e mais. Então você vai aumentando a dose, né? Vai recorrendo, porque aquilo não vai, então vai aos pouquinhos, vai aumentando, e esse é um processo, né? Não significa que todos vão fazer isso, né? Tem pessoas que conheço com maconha há muito tempo, assim, e não aumenta a dose, né? Mas eu não recomendo que fumem maconha há muito tempo, porque os estudos que eu vi, do que eu vi, né? Por que cigarro faz mal e maconha não faz mal? Isso é impossível, né? Porque tem um monte de toxina dentro da maconha, também, né? Não digo que não possa ser usado como ritual, já foi usado como remédio, não digo que tenha esse poder, é outra coisa, e propriamente como remédio também, é outra situação. Canabidiol, aí maravilhoso, você tira remédios da maconha, tá? Mas maconha também é um vício, fumar maconha, e eu vejo pessoas que se destruíram seu cérebro, eu conheço, né? Mais de uma que se destruiu só com a maconha, assim, em grande quantidade, anos fumando esse negócio. Como é que não... Cigarro altamente destrutivo, que é um fumo também, com várias toxinas, até mais toxinas, bem mais do que a maconha. E a maconha não tem toxina. Qualquer planta que você queima pode ter toxinas, né? Então, ela não é adequada para o pulmão, para o processo respiratório, para a oxigenação, né? Mas, enfim, então, uma outra live, maconha, né? E a importância da redução de danos, né? Então, se a pessoa vai usar maconha no lugar de uma cocaína, pode ser uma redução de danos, legal, né? E que ela possa ir fazendo redução de danos. Não é uma diabolização também de certas substâncias que estão dentro das adicções, né? Como a maconha. Não é uma diabolização. Tem que ver como é usado, como isso é usado. Se é usado como
algo viciante e intenso assim, a ciência, do que eu vi, mostra que é problemático, né? Sim. Como que a gente pode ajudar uma pessoa nessa situação, né? Como que, não sei se dá tempo ainda, sistemas familiares Sim, internos, como que você pode é. trazer isso? Uma percepção muito importante para uma pessoa que ajudar, um terapeuta, uma pessoa assim, que é você olhar para essa pessoa e não patologizar. Ela não é aquilo. Aquilo é uma parte dela, né? Isso está muito claro nesses grandes autores da compaixão. Eu falei Matê, mas principalmente o Richard Schwartz, que é o criador do Internal Family System, terapia dos sistemas familiares internos, né? E a gente se organiza por partes, mais gerenciais, mais bombeiros, e lá embaixo os exilados, as famosas crianças feridas, que tem a ver com as nossas histórias desde a barriga, né? Uns mais, outros menos, né? Então a gente tendo essa compreensão, a gente sabe que o vício ele está em função de preencher alguma dor, provavelmente que está nessa criança dentro de mim, dentro da gente, entende? Em geral, não só, mas também no cansaço né, da nossa vida adulta, dos gerentes, ok, também tem muitos, né, dores e cansaço, mas o que mais pega é quando ativa as memórias e as situações da nossa história de vida. E a gente usa drogas para sanar isso, né? Então, você tendo essa noção, você despatologiza. Não existe nessa visão. Não existe, para todos esses autores que eu trabalho a vida toda, JR, CNV, Rogers, não existe o sujeito é isso. Né? É uma parte dele, é uma forma, uma experiência que ele está vivendo. Se eu condeno ele, a palavra tem poder, eu mato ele com a palavra. Eu rotulo, eu enterro ele lá dentro com aquele rótulo diagnóstico. Então, poder questionar o diagnóstico, usar o diagnóstico positivamente, estou passando por uma experiência, esse é um ponto bem importante do ensinamento da FES. Outro ponto, a nossa natureza pode se curar. Né? Eu vou buscar ajuda externa, esse é outro ponto. Você está numa adicção, procura ajuda externa. Fabuloso. Então tá. Só que na FES a ajuda externa não é suficiente, porque o externo vai ter que provocar dentro de você, eu agora me garanto, eu agora volto ao meu coração, eu descobri o que é o amor que tem dentro de mim pela vida, eu começo a ver a minha história, o Marcelinho pequenininho que sofreu, eu buscando vício em vários formatos, aqui e ali, agora eu me vejo. Então, um processo de autoconsciência, autocompaixão, autocuidado, né? Esse é o processo que tem a ver das teorias de compaixão, e os sistemas internos é um, porque aí a gente vai retornando essa qualidade do centro, do core, do coração, que é chamado self, a força da vida. O que tem ali? Conexão muito profunda com os ancestrais, que estão na minha genética. Com a natureza, você vai começar a ter mais conexão com a natureza, começar a estar mais presente nas coisas. Olha que maravilha comer uma fruta, olhar o sol que está brilhando agora, poder caminhar. Você vai retornar ao corpo, porque a adicção também tira do corpo. Esse é um dos fatos do trauma. O trauma tira do corpo, as pessoas não desenraizam. Então agora eu começo a recuperar o meu corpo, eu vou querer me movimentar, talvez dançar, fazer uma musculação, algo que vai me fortalecer. Então existem na área de saúde mental, numa visão contemporânea, numa visão, né, nova, não nessa visão psiquiátrica patologizante, bioquímica apenas, redutiva, né, mecanicista, que só olha a pessoa como doente. Ele é um doente, ele é um borderline, ele é um esquizoide, ele não sei o quê. Então no FS não tem isso. Tem problemas que eu estou vendo, mas eu vou revertê-los, porque eu vou receber ajuda, sim. A pessoa pode tomar remédio, não está proibido tomar remédio, uma redução de dano, nada disso. Mas ela precisa modificar o ambiente de vida dela, o contexto, porque o contexto é massacrante, está ajudando ela a levar a cultura do vício, do medo, né, do abandono, a cultura da perda de solidariedade, né, de compaixão. Então, vivenciar grupos, esse é um ponto-chave para sair da adicção. Vivenciar grupos. Por que o AA foi tão importante no mundo inteiro e é importante, o Alcoólicos Anônimos? Porque é um grupo, gente, não é uma metodologia, né? É uma vivência, é uma afetividade, é um encontro, partilha. Se não tem grupo, não sai de adicção em geral, mais intensas, né? Ou uma terapia muito consistente, individual, mas frequentar grupos positivos, né? Grupos saudáveis, grupos que provavelmente passaram por isso. Então, aí sim, eu começo. Então, pessoal, retornando e finalizando esse nosso live sobre por que estamos numa sociedade tão viciada, tão adicta, né? E a questão também que está chegando ao Brasil
e altamente preocupante, como mostrei, dos jogos de azar, das apostas, né? Precisa ter essa compreensão no contexto de fundo, como se produz uma sociedade desse tipo e leva as pessoas a encontrarem algum tipo de felicidade, preencherem suas carências, as suas partes traumatizadas, exiladas, né? E é uma força de compulsiva muito grande e que está ligado a um aspecto, a uma persona, como a gente diz na terapia dos sistemas familiares internos, né? É uma persona, uma parte nossa que vê essa possibilidade de redenção, de sanar o vazio e a dor e outras condições a partir dessa produção desse prazer, desses ciclos que eu falei, do neurotransmissor, principalmente a dopamina, e que é muito difícil sair desse processo porque é um tipo de escravidão, né? Adicção, né? Uma palavra etimologicamente já diz. Eu acredito que junto com o trabalho do Gabor Maté, que é um grande especialista nessa questão dos vícios, o trabalho do Richard Schwartz, né? Do Internal Family System, que a gente tem promovido aí cursos, está promovendo cursos agora também esse ano, né? Fizemos no Rio de Janeiro, agora temos São Paulo, esse final de semana, depois no final do mês, em outubro, em Recife, e temos trabalhos disso na Universidade do Ser, já online também há um tempo. É uma das formas de compreensão mais profunda da nossa personalidade e dessas partes que estão adictas, que no caso se chamam de bombeiros, que vêm apagar o fogo, partes que de alguma forma tentam ter um papel, mas que não estão assentadas propriamente dentro do nosso self, na condição do nosso centro, e esse é todo o trabalho da FES, é recuperar as qualidades boas de cada uma das nossas partes, da nossa personalidade. Elas têm um sentido, têm uma função, mas tiveram que adotar papéis extremos e pegar crenças negativas e emoções muito difíceis, e muitas dessas emoções que vêm até da infância, né, que são parentalização, que não são da própria pessoa, cargas e pesos, e aí se não há compreensão disso e fica só numa visão convencional de combate a uma dimensão ruim interna da pessoa, confunde a pessoa e patologiza a pessoa, aí não há chance. Então a Internal Family System, a terapia dos sistemas familiares internos, é hoje, para mim, a metodologia mais poderosa para a gente alcançar graus de liberação disso, assentamento no self, e essas qualidades do self, como o equilíbrio, mas fundamentalmente calma, centramento, compaixão, clareza, criatividade, esses elementos de curiosidade, abertura, mais confiança, coragem, né, são as características de quando a gente consegue retornar, e aí voltar à autonomia e sair dos aspectos da escravidão, né, da adicção dos vícios. É uma das coisas mais urgentes, porque a gente vive de fato na sociedade cada vez mais perdendo a autonomia, o contato com o seu coração, com o seu enraizamento, com o corpo, com a natureza, com o que a gente chama de self, com ancestralidade, tudo entra aí dentro. E esse é o trabalho de retornar, então, à própria condição mais profunda da nossa existência. Então, quem quiser saber mais sobre isso, é só nos procurar, tem a rede social, nossa rede social, nossos trabalhos, a Universidade do Ser, os cursos que a gente está promovendo presenciais e também online, ok? Um abraço a todos.